No dia de Natal, meu filho foi claro. Não vamos. Os pais da minha esposa vêm primeiro. Não discuti. Não chorei. Apenas cortei o que eu pagava. Na manhã seguinte, ele estava na minha porta, sem saber o que dizer. 24 de dezembro, 3 da tarde. O peru já estava no forno. O aroma do alecrim e do alho enchia cada canto da minha cozinha. Tinha descascado batatas durante 1 hora, preparado o recheio exatamente como minha avó Carmela me ensinou, aquele que leva passas, amêndoas e um toque de xerez. A mesa da sala de jantar estava posta com a toalha que bordei há 30 anos, quando Sebastião mal era um bebê. As taças de cristal que herdei da minha mãe brilhavam sob a luz suave da luminária. Tudo estava pronto. Tudo estava perfeito. E então o telefone tocou. Alô? Atendi, limpando as mãos no avental. Mãe, sou eu. A voz de Sebastião soava distante, fria, como se estivesse lendo de um roteiro que outra pessoa tinha escrito. Meu amor, a que horas vocês chegam? Já está quase tudo... Mãe, tenho que te dizer uma coisa. Houve uma pausa que durou tempo demais. Valeria e eu decidimos que este ano vamos ir para a casa dos pais dela. Fiquei imóvel. O garfo que tinha na mão caiu contra o mármore da cozinha. O som foi tão seco quanto as palavras que acabara de ouvir. Como? Sussurrei. É que... Eles também estão sozinhos, mãe. E bem, são os pais da minha esposa. Temos que estar lá. Senti que algo se quebrava dentro do meu peito. Não era dor. Era algo pior. Era clareza absoluta. E quanto a mim, Sebastião, eu também estou sozinha. Ai, mãe, não começa com o drama. No próximo ano a gente vê. Além disso, você sabe como a Valéria é com essas coisas. Você já sabe que os pais dela vêm primeiro. Vem primeiro. Essas duas palavras se cravaram na minha alma como vidros quebrados. Não gritei. Não chorei. Não implorei para que reconsiderasse. Apenas respirei fundo e disse com uma calma que nem eu mesma reconheci. Está bem, filho. Aproveitem bastante. Sério? Você não está brava? Não, meu amor. Aproveite a ceia. Mande um abraço para a Valéria por mim. Desliguei o telefone. Fiquei de pé no meio da cozinha, rodeada de comida para 10 pessoas. O peru dourado que ninguém ia comer. Os tamales de mole que Sebastião tanto gostava. O ponche fervendo no fogão. A gemada caseira que tinha preparado desde o dia 20 de dezembro. Tudo. Para. Ninguém. Se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal para continuar acompanhando relatos que precisam ser ouvidos, porque há verdades que não podem ser caladas. Me sentei à mesa, sozinha. Servi um prato de peru, um tamal, um pouco de salada russa. Servi uma taça de cidra. E comi em silêncio. O relógio da sala marcava 10 da noite quando terminei de lavar a louça. Guardei toda a comida em recipientes. Sabia que ia jogar a maioria fora. Ninguém viria buscá-la. Ninguém perguntaria como foi. Me sentei na minha poltrona favorita, aquela de veludo verde que comprei com meu primeiro salário como professora. Olhei a árvore de Natal que tinha decorado uma semana antes com tanta ilusão. As luzes piscavam na escuridão, refletindo nos enfeites que Sebastião tinha pendurado quando era criança. Em que momento tudo mudou? Em que momento meu filho, aquele menino que chorava nos meus braços cada vez que caía, se transformou neste homem que me deixou sozinha na véspera de Natal sem 1 grama de culpa? Fechei os olhos. E foi então que algo dentro de mim despertou. Não era raiva, não era tristeza, era determinação. 67 anos não tinha vivido para terminar sendo o plano B de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. Me levantei, fui ao meu quarto e tirei da minha bolsa as cópias de todos os recibos que guardava. Faturas de transferências bancárias, comprovantes de pagamento, extratos de conta. Coloquei sobre a cama e comecei a somar.
12.000 pesos de aluguel mensal. 8 meses seguidos pagando o apartamento dele. A entrada do carro da Valéria, 80.000 pesos. Os móveis da sala, 45.000 pesos. O empréstimo para a emergência médica, que nunca existiu, 25.000 pesos. Os serviços, o supermercado, a academia, as assinaturas digitais. Somei tudo, anotei tudo. Em 2 anos tinha gastado mais de 750.000 pesos com eles. E nem mesmo pude ter meu filho na véspera de Natal, porque os pais da sua esposa vinham primeiro. Fiquei olhando esses papéis até às 3 da manhã, e quando o relógio marcou 25 de dezembro, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia gritar, não ia reclamar, não ia implorar, ia agir. E quando terminasse, Sebastián entenderia algo que nunca deveria ter esquecido: que o amor de uma mãe não se compra, não se negocia e definitivamente não se dá como garantido. Peguei meu telefone, abri minha lista de contatos e comecei a discar números, um por um, cancelando tudo. O que eles não sabiam era que no dia seguinte, o mundo perfeito deles construído sobre o meu dinheiro ia desmoronar como castelo de cartas, e eu ia estar lá, com meu café, olhando como cada peça caía. Porque às vezes, a única forma de ensinar respeito é tirando tudo o que se dava sem merecer. Deixem-me me apresentar como deveria ter feito desde o início. Meu nome é Aurora Mendoza. Tenho 67 anos recém-completados. E se acham que cheguei a esta idade para permitir que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, pisoteasse minha dignidade, estão muito enganados. Nasci em Guadalajara, numa casa de adobe com pátio central, e um jasmim que minha mãe cuidava como se fosse um filho a mais. Meus pais eram gente trabalhadora. Papai vendia tecidos no mercado de San Juan de Dios. Mamãe fazia tortilhas à mão e as vendia de manhã. Nunca tivemos luxos, mas também nunca nos faltou um prato quente na mesa. Quando tinha 22 anos, conheci Roberto numa quermesse da paróquia. Era alto, de sorriso tímido e mãos fortes. Trabalhava como mecânico numa oficina perto da rotatória. Me apaixonei por ele na primeira vez que o vi consertar a bicicleta de um menino sem cobrar um peso. Nos casamos 6 meses depois, com uma cerimônia simples e um vestido branco que minha tia Leonor me emprestou. Roberto me levou para morar num apartamento pequeno de 2 quartos na colônia americana. Ali nasceu Sebastián, 3 anos depois, numa madrugada de julho que quase não chegamos ao hospital. Foi meu único filho. Depois dele não pude ter mais. Os médicos falaram de complicações, de coisas que não terminei de entender entre o choro e o cansaço. Roberto me abraçou naquela noite no hospital e me disse: "Com um é suficiente, meu amor. Vamos criá-lo como rei." E veja se fizemos. Trabalhei durante 40 anos como professora primária na escola Benito Juárez. Cada manhã me levantava às 5:30, preparava o café da manhã para Roberto e Sebastián, passava os uniformes, revisava as lições. Às 7 saía correndo para pegar o ônibus que me deixava 3 quarteirões antes da escola. Roberto trabalhava turnos duplos na oficina para que não nos faltasse nada. Aos domingos, íamos ao Parque Água Azul. Sebastián corria entre as árvores enquanto Roberto e eu comíamos raspadinhas de limão sentados num banco de ferro. Éramos felizes, com pouco, mas felizes. Quando Sebastián completou 15 anos, meus pais morreram com 6 meses de diferença um do outro. Papai de um infarto. Mamãe de tristeza, eu acho, embora o médico tenha dito que foi pneumonia. Me deixaram esta casa. A mesma onde agora vivo sozinha. Uma propriedade de 2 andares na colônia Chapalita, com 3 quartos, um jardim pequeno e um limoeiro que meu pai plantou quando eu era criança. A casa vale aproximadamente 3,5 milhões de pesos. Sei porque há 1 ano um vizinho vendeu uma igual por 3,6 milhões. Roberto morreu há 12 anos. Um aneurisma cerebral que não deu nem tempo de se despedir. Saiu para comprar o pão para o jantar e nunca voltou. Me ligaram do hospital às 9 da noite. Quando cheguei,
Ele já tinha partido. Sebastião tinha 26 anos. Eu, 55. De repente me vi viúva, com metade do coração quebrado e a responsabilidade de seguir em frente. Mas não desmoronei. Não podia. Tinha que ser forte pelo meu filho, que chorava todas as noites sentindo falta do pai. Continuei dando aulas até os 62. Me aposentei há 5 anos com uma pensão de 18.000 pesos mensais. Não é muito, mas me basta. Pago meus serviços, compro meu supermercado, me dou meus gostos. Vou à feira nas quintas, ao salão de beleza uma vez por mês para a Lupita pintar meus cabelos brancos. Aos domingos vou à missa das 8. Sou independente. Jamais, me escutem bem, jamais fui um fardo para ninguém. Esta casa é meu santuário. As paredes guardam as risadas da minha infância, as ceias de Natal com meus pais, os primeiros passos de Sebastião, as noites abraçada a Roberto, assistindo filmes antigos na TV. No meu criado mudo, guardo meu tesouro mais precioso, um relógio de bolso de ouro que pertenceu ao meu avô paterno. Tem mais de 100 anos. Os ponteiros já não marcam bem as horas, mas brilha como no primeiro dia. Meu pai me deu antes de morrer. Cuide dele, Aurora. É a única coisa que vale nesta família, além da nossa palavra. Tenho cuidado como ouro, nunca melhor dito. Quando Sebastião era criança, costumava abrir o relógio e mostrar as engrenagens girando. Contava histórias do avô que nunca conheceu, do tempo em que esse relógio marcou horas de trabalho honesto, de reuniões familiares, de vida vivida com dignidade. Mas tudo isso mudou. Algo aconteceu entre o menino que criamos e o homem em que se transformou. E esse algo tinha nome: Valéria. Minha nora. A mulher que entrou em nossas vidas como brisa suave e terminou sendo furacão devastador. Mas dela falarei depois. Primeiro precisam entender algo fundamental. Eu não sou uma velhinha indefesa que se deixa manipular. Não sou das que choram em silêncio enquanto lhes arrancam tudo. Sou Aurora Mendoza, filha de comerciantes, esposa de um mecânico trabalhador, mãe de um filho a quem dei tudo. Professora aposentada com 40 anos de experiência lidando com crianças difíceis, pais exigentes e diretores incompetentes. Sobrevivi à pobreza, à morte dos meus pais, a ficar viúva. Construí uma vida digna com minhas próprias mãos. E se alguém pensou que ia terminar meus dias sendo o caixa eletrônico de ninguém, nem do meu próprio filho, estava gravemente enganado. Porque o que Sebastião e Valéria não entenderam é que o amor de mãe tem limites, e eles acabavam de cruzar todos eles. A pergunta que me rondava naquela madrugada do dia 25, enquanto cancelava cada serviço, era simples. Em que momento meu filho deixou de me ver como sua mãe e começou a me ver apenas como uma fonte de dinheiro? A resposta chegou mais rápido do que esperava. Há 3 anos, Sebastião chegou à minha casa num domingo de maio, com um sorriso que não via nele desde a morte do pai. Mãe, quero te apresentar alguém. Atrás dele apareceu uma mulher magra, de cabelo longo e escuro, pele clara e olhos cor-de-mel. Vestia uma calça de linho bege e uma blusa branca impecável. Trazia uma bolsa de marca que reconheci porque uma colega professora tinha comprado parcelada durante um ano inteiro. Ela é Valéria, disse Sebastião, e a forma como pronunciou o nome dela me disse tudo. Estava apaixonado. Muito prazer, Dona Aurora. Sebastião me contou tanto sobre a senhora, disse ela, estendendo a mão com um sorriso que mostrava dentes perfeitamente brancos. Seu aperto foi suave, suave demais, como se não quisesse se sujar. O prazer é meu, filha. Entrem, entrem. Acabei de fazer suco de hibisco. Nos sentamos na sala. Valeria olhava tudo com aqueles olhos de gato. Reparava nos quadros da parede, no armário de madeira com a louça antiga, no tapete persa que minha mãe comprou no centro há 40 anos. Que casa tão acolhedora, disse, mas a forma como disse soou estranha. Como quando alguém diz interessante, quando na realidade pensa velho.
Obrigada. É a casa onde cresci. Meus pais me deixaram como herança. Ah, que lindo ter propriedades na família, respondeu, e vi como seus olhos brilharam por um segundo. Deveria ter notado, então, aquela centelha, aquele interesse que não era por mim, mas pelo que eu tinha. Mas estava tão feliz de ver Sebastião contente que ignorei meu instinto. Durante aquela primeira visita, Valéria falou da família dela. Disse que vinha de boa família, que o pai tinha sido empresário têxtil, que ela estudou administração numa universidade particular. Falou de viagens a Cancún, de festas em salões elegantes, de verões na casa dos tios em Querétaro. Tudo soava impressionante. Impressionante demais para alguém que agora vivia num apartamento alugado de 2 quartos com o meu filho. E seus pais, a que se dedicam agora? Perguntei com genuína curiosidade. Valeria baixou o olhar com expressão dramática. Ai, dona Aurora, a vida dá muitas voltas. Meu pai teve problemas com o negócio. Sabe como são as coisas neste país. Perdeu tudo. Agora vivem numa casinha modesta em Tlaquepaque. Eu trabalho numa loja de departamentos para ajudá-los. Sebastião apertou a mão dela com ternura. Por isso a admiro tanto, mãe. Apesar de tudo, Valeria é forte, como você. Me comparou com ela. Meu filho me comparou com aquela mulher que acabara de conhecer. Engoli em seco e sorri. Que bom, filha. O trabalho dignifica. Os meses seguintes foram um turbilhão. Sebastião trazia Valéria cada vez mais frequentemente. Ela sempre chegava arrumada, com roupa que parecia cara, mas que eu suspeitava que comprava em brechós. Sempre trazia algum detalhe: flores da feira, um pão doce, um chocolate. Pequenos gestos que me desarmavam. Para a senhora, dona Aurora. Sei que gosta de café, e este é especial de Chiapas. Como não ia me apegar? Com 1 ano de namoro, Sebastião me deu a notícia. Mãe, vou pedir Valéria em casamento. Tão rápido, filho? Já tenho 35 anos, mãe. Não estou para perder tempo. Ela é a pessoa certa. Emprestei a ele 200 mil pesos para o anel e as despesas do pedido de casamento. Te pago em 6 meses, mãe. Prometo. Nunca vi esse dinheiro de volta. O casamento foi há 2 anos. Num salão de eventos em Zapopan, com 200 convidados, orquestra ao vivo e jantar de 3 tempos. Sebastião fez um financiamento, mas eu terminei pagando grande parte. O vestido de Valéria, 38 mil pesos. Os convites, a decoração floral. É seu único casamento, filho. Quero que seja especial. No dia da cerimônia, Valéria estava radiante com seu vestido de renda branco. Eu usei um terno coral que comprei especialmente para a ocasião. Me sentei na primeira fila, chorando de felicidade ao ver meu filho no altar. Mas houve algo que caiu como balde de água fria. Durante a valsa dos noivos, Valeria dançou primeiro com o pai, depois com Sebastião, depois com os tios, com os primos, com amigos. Eu esperei minha vez para dançar com meu filho. Nunca chegou. Quando a festa estava terminando e fui me despedir, Sebastião estava exausto. Me deu um abraço rápido. Obrigado por tudo, mãe. Te amo. Não vamos dançar, filho? Perguntei com um sorriso tímido. Valeria apareceu do nada, pegando no braço dele. Ai, dona Aurora, coitadinho do Sebastião está exaustíssimo. Já dançou com todo mundo. Melhor já irmos para o hotel, né, meu amor? Sebastião assentiu, quase dormindo. Desculpa, mãe. Amanhã te ligo. Vi eles indo embora. A última imagem que tive foi a de Valéria, virando para mim com um sorriso que já não chegava aos olhos. Um sorriso de vitória. Depois do casamento, as coisas mudaram. As visitas dominicais se tornaram quinzenais, depois mensais, depois, quando der, mãe. Sebastião já não me ligava sozinho. Sempre estava Valéria no Viva Voz. Mãe, como você está? Estou no Viva Voz. Valéria também quer te cumprimentar. Oi, dona Aurora, dizia ela com voz doce, mas distante. As conversas duravam 5 minutos. Antes conversávamos por horas. Quando eu ligava, às vezes Sebastião não atendia. Depois me mandava uma mensagem.
Desculpa, estava ocupado. Tudo bem? E se eu insistia em vê-lo, Valeria sempre tinha um compromisso. Ai, Dona Aurora, justo nesse dia temos um almoço com meus pais. Que tal na próxima semana? A próxima semana nunca chegava. Me dei conta de algo terrível. Valeria estava construindo um muro entre meu filho e eu, tijolo por tijolo. Visita cancelada por visita cancelada. Ligação cortada por ligação cortada. E o pior é que Sebastião não percebia. Ou pior ainda, percebia e não se importava. Mas o que nenhum dos dois sabia é que eu sim estava percebendo. Tudo. E estava guardando cada detalhe na minha memória como quem guarda evidências para um julgamento que ainda não começou. Porque algo me dizia que este casamento não se tratava de amor. Se tratava de conveniência. E eu era a parte mais conveniente de todas. O primeiro empréstimo chegou 3 meses depois do casamento. Era uma terça à noite. Eu estava assistindo minha novela quando o telefone tocou. Mãe? A voz de Sebastião soava tensa. O que aconteceu, filho? Você está bem? Sim, sim. É só que... Bom, este mês ficou complicado com o aluguel do apartamento. Você poderia nos ajudar com 12 mil pesos? É só desta vez. Te devolvo na sexta quando receber meu pagamento. 12 mil pesos. O aluguel completo do apartamento dele na colônia Del Valle. O que aconteceu com seu salário, Sebastião? É que tivemos gastos extras. Você sabe, coisas da casa nova, mas prometo que na sexta sem falta te deposito. Não pensei 2 vezes. Era meu filho. Claro, meu amor. Agora mesmo te transfiro. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Te amo. A sexta chegou e passou. O dinheiro nunca voltou. Quando perguntei uma semana depois, com vergonha, quase me desculpando por perguntar, ele me disse: Ai, mãe, passou completamente batido. Esta quinzena foi pesada. Na próxima, sem falta. A próxima quinzena também não chegou o dinheiro. E então veio o segundo pedido. Mãe, você poderia me ajudar de novo com o aluguel? É que a Valeria teve um problema com o cartão e estamos curtos. São outros 12 mil. Mas, filho, você ainda me deve os primeiros 12 mil. Houve um silêncio desconfortável. Bom, então quando te pagar, te pago tudo junto. Pode ser? É que de verdade estamos apertados. Voltei a transferir. Porque é assim que somos as mães, não é? Incapazes de ver nossos filhos sofrer, mesmo que esse sofrimento seja mentira. No terceiro mês, Valeria foi quem ligou. Dona Aurora, bom dia. Te ligo porque Sebastião está numa reunião e precisamos pedir um favorzinho. Aquela palavra. Favorzinho. Como se pedir 12 mil pesos fosse pedir emprestada uma xícara de açúcar. Me diga, filha. É que este mês o aluguel subiu para 12.500 e com os serviços já estamos em 15 mil. Poderia nos ajudar? Sebastião diz que a senhora sempre é tão compreensiva. Algo no tom dela me incomodou. Era doce, mas falso. Como o adoçante que usam nos refrigerantes light. E o dinheiro que emprestei nos meses passados. Ai, Dona Aurora, sim, queríamos te pagar, mas é que surgiram muitos gastos. Você sabe, quando a gente se casa tudo fica mais caro. Mas fica tranquila. Assim que tivermos te pagamos tudinho junto. Transferi os 15 mil pesos. E assim começou o ciclo. Todo mês havia uma nova emergência. Todo mês, uma nova razão. Mãe, o aquecedor quebrou. Dona Aurora, precisamos comprar uma máquina de lavar. A que temos não funciona mais. Mãe, Valéria precisa de exames médicos urgentes. Dona Aurora, o carro precisa de manutenção urgente. Eu transferia, uma e outra vez, com a esperança tola de que algum dia me pagariam. Tinha um caderno onde anotava cada empréstimo. Data, quantia, motivo. Abril, 12 mil pesos. Aluguel. Maio, 12.500 pesos. Aluguel e serviços. Junho, 8 mil pesos. Aquecedor. Julho, 15 mil pesos. Máquina de lavar. Agosto, 6. 500 pesos. Exames médicos. Setembro,
18.000 pesos. Manutenção do carro. E a lista continuava crescendo. Página após página da minha letra apertada, documentando como meu dinheiro ia em gotejamento constante para o poço sem fundo que era o casamento do meu filho. Mas o pior veio há 1 ano. Sebastião chegou à minha casa num sábado de manhã, sozinho, sem Valéria. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Me assustei. Pensei que estava doente, que teriam problemas graves. O que acontece, filho? Quero comprar um carro para a Valéria. Algo bonito, seguro. Ela trabalha tão duro e merece ter seu próprio carro. Que gesto bonito, filho. Fico feliz que pense nela. O detalhe é que preciso de 80.000 pesos para a entrada. Vi um Honda Civic 2019 que está perfeito. Você poderia me emprestar? Te pago em 1 ano. Assino uma promissória se quiser. 80.000 pesos. Mais de 4 meses da minha pensão completa. Sebastião, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe. Por isso estou te pedindo emprestado, não de presente. Vou te pagar religiosamente. 1.500 pesos a cada quinzena até completar tudo. Pode ser? Olhei para ele. Vi meu filho, o homem que tinha criado, aquele a quem ensinei que dívidas se pagam, que a palavra vale ouro. E os outros empréstimos, Sebastião? Você ainda me deve mais de 120.000 pesos. Ele se mexeu desconfortável no sofá. Eu sei, mãe, e vou te pagar. Todos, juro, mas isso é importante. Valeria realmente precisa do carro. Pega 2 ônibus para chegar ao trabalho. Levanta às 5 da manhã. Com o carro, a vida dela seria mais fácil. Senti que algo se rompia dentro de mim. Mas o amor de mãe é mais forte que a razão. Tirei 80.000 pesos das minhas economias. O dinheiro que tinha guardado para emergências, para minha velhice, para não ser peso de ninguém. Dei a ele. Assinamos uma promissória que ele mesmo redigiu. Me comprometo a pagar 1.500 pesos quinzenalmente até quitar os 80.000 pesos. Assinatura Sebastião Mendoza. Guardei esse papel na minha gaveta como se fosse um bilhete de loteria premiado. 2 semanas depois, quando perguntei pelo primeiro pagamento, ele me disse: Ai, mãe, esta quinzena gastei demais. Na que vem te pago 2 juntos. Nunca chegou nem o primeiro, nem o segundo. Mas Valéria sim estreou o carro. Um Honda Civic cinza prata reluzente que exibiu em todas as suas redes sociais. Vi ela posar ao lado do carro com óculos escuros e um sorriso de revista. A legenda dizia: abençoada e agradecida com a vida. Nenhuma menção a quem pagou a entrada. Nos meses seguintes, os pedidos se tornaram mais descarados. Mãe, você pode nos pagar a internet? São 890 pesos. Dona Aurora, precisamos de ajuda com o supermercado. 3.000 pezinhos. Mãe, esquecemos de pagar a luz. Você pode nos depositar 1.200? Já não pediam. Assumiam. E eu, como idiota, continuava dando. Até que um dia, há 6 meses, me atrevi a dizer não. Sebastião me ligou pedindo 25.000 pesos para uma emergência médica da Valéria. Filho, desta vez realmente não posso. Esse dinheiro tenho guardado para meus remédios do coração. O silêncio que seguiu foi glacial. Sério, mãe? Sério vai me deixar sozinho quando mais preciso de você? Não é isso, Sebastião. É que já te emprestei tanto e... Emprestei? Sua voz ficou dura. Mãe, não é empréstimo. É ajudar seu filho. Ou você já esqueceu que eu sou sua família? Claro que não esqueço, mas... Desligou. Me bloqueou por 3 dias. Quando finalmente atendeu, foi seco. Já conseguimos o dinheiro por outro lado. Não se preocupe. 2 semanas depois, soube pelo primo Rodrigo que a emergência médica tinha sido uma viagem a Cancún que Valeria queria fazer. Não houve emergência, apenas capricho. E eu, tola de mim, estive a ponto de sacrificar minha saúde para financiar as férias deles. Foi então que entendi algo que deveria ter compreendido desde o princípio. Para eles, eu não era a mãe.
Não era a avó que algum dia conheceriam seus filhos. Eu era a carteira, o caixa eletrônico, a solução fácil para todos os problemas econômicos deles. E o mais doloroso de tudo era me dar conta de que meu próprio filho tinha deixado de me ver como sua mãe. Moça, meu filho sempre foi nobre, desde criança. Lembro quando tinha 8 anos e encontrou um cachorro de rua na frente da escola. Chegou chorando em casa porque as outras crianças jogavam pedras no animal. Roberto e eu acabamos adotando aquele cachorro. Se chamou Canelo e viveu conosco 11 anos. Esse era Sebastião, o menino de coração enorme que não suportava ver ninguém sofrer. Onde ficou aquele menino? A mudança foi gradual. Tão lenta que no início não notei, como quando uma planta murcha. Não morre de um dia para o outro, vai se apagando folha por folha, até que um dia você olha e só restam caules secos. Tudo começou com as ligações. Antes de Valéria, Sebastião me ligava todas as noites. Não importava o quão cansado estivesse do trabalho, me ligava às 8. O que jantou, mãe? Como foi seu dia? Viu esse capítulo da novela? Conversas simples, cotidianas, as que tecem o amor entre mãe e filho. Depois do casamento, as ligações se tornaram esporádicas. Depois, praticamente inexistentes. Quando eu ligava, atendia com pressa. Oi, mãe. Me fala rápido que estou saindo. Estou ocupado, é urgente? Agora não posso, te ligo daqui a pouco. Esse daqui a pouco nunca chegava. Comecei a notar que só me ligava quando precisava de algo. Dinheiro, um favor, que guardasse documentos. Nunca só para saber de mim. Uma noite liguei 5 vezes. Não atendeu nenhuma. Mandei mensagem. Filho, você está bem? Estou preocupada. Respondeu 3 horas depois. Sim, mãe. Estava vendo um filme com a Vale. 3 horas vendo um filme enquanto sua mãe se morria de preocupação, pensando que tinha acontecido algo. As visitas também mudaram. Antes vinha todos os domingos almoçar. Chegava às 2 em ponto, me ajudava a pôr a mesa, lavávamos a louça juntos enquanto conversávamos. Ia embora por volta das 6, depois de tomarmos um café. Depois de casar, as visitas se tornaram uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. E quando vinha, já não era a mesma coisa. Chegava com Valeria grudada nele como sombra. Ela não me ajudava na cozinha. Sentava na sala olhando o celular enquanto eu servia a comida. Valeria, filha, me ajuda a trazer os pratos? Ai, dona Aurora, é que está doendo muito a cabeça. O Sebastião pode ajudar? E meu filho, o mesmo que de criança me ajudava a secar os pratos todos os dias, agora dizia: Deixa eu terminar essa mensagem, mãe. Nunca terminava a mensagem. O que mais doeu foi me dar conta de que Sebastião já não me olhava nos olhos. Quando conversávamos, olhava o celular. Quando perguntava algo, respondia com monossílabos. Como vai o trabalho, filho? Bem. Estão pensando em ter bebês logo? Não sei. Como estão os pais da Valéria? Por aí, conversas mortas. Como falar com um estranho que não tem interesse em te conhecer? Mas o golpe mais duro chegou há 8 meses. Meu aniversário de 67 anos. Sempre tínhamos celebrado meus aniversários juntos, desde que Sebastião era bebê. Roberto me preparava o café da manhã, Sebastião me levava flores. À tarde comíamos bolo. Quando Roberto morreu, Sebastião manteve a tradição. Me levava para tomar café da manhã num restaurante bonito, me dava perfume ou uma blusa, passávamos o dia juntos. Este ano, esperei sua ligação desde as 6 da manhã. Não chegou. Às 9 mandei mensagem. Bom dia, filho. Visualizado, sem resposta. Ao meio-dia preparei minha própria refeição. Uns chilaquiles simples. Me servi um copo de água de hibisco e cantei parabéns sozinha na minha cozinha. Chorei enquanto comia. Às 11 da noite, quando já tinha vestido o pijama, chegou a mensagem. Feliz aniversário, mãe. Desculpa, o dia passou voando. Depois te vejo para te dar seu presente. O presente nunca chegou. 2 semanas depois o confrontei. Fui ao apartamento dele sem avisar. Abriu a porta de moletom, despenteado. Mãe!
O que você está fazendo aqui? Posso entrar ou nem isso? Entrei. O apartamento estava uma bagunça. Roupa jogada, pratos sujos na pia, o cheiro de comida estragada. Valeria saiu do quarto de roupão, bocejando. Ai, Dona Aurora, que surpresa! Não sabíamos que viria. Não sabia que tinha que marcar hora para ver meu filho. Sebastião ficou tenso. Mãe, aconteceu algo? Aconteceu algo? Minha voz se quebrou. Sabe o que aconteceu, Sebastião? Que completei 67 anos há 2 semanas e meu único filho esqueceu completamente. Ele ficou pálido. Mãe, Desculpa, o dia passou voando. O interrompi, repetindo suas palavras com amargura. É assim que passa voando a memória da sua mãe? Valeria interveio com voz melosa. Ai, Dona Aurora, sério, foi sem querer. É que estamos muito estressados com o trabalho e... Não estou falando com você. A cortei, mais seca do que pretendia. O ambiente congelou. Sebastião olhou para ela, depois para mim. E nesse momento vi algo que me destroçou a alma. Escolheu olhar para ela com preocupação, para mim com irritação. Mãe, não fale assim com a Valéria. Ela não te fez nada. Ah, não? Não me fez nada a mulher que te afastou de mim? A que faz com que não me ligue mais, que não me visite mais, que me esqueça no meu aniversário? Ninguém me afastou de você, mãe. Simplesmente cresci. Tenho minha própria vida agora. Essas palavras foram como facas. Crescer significa esquecer de onde vem? Significa ignorar quem te deu a vida? Valeria soltou um suspiro teatral. Sebastião, meu amor, acho que sua mãe precisa descansar. Você sabe como ficam as pessoas idosas às vezes. Como? Ficam as pessoas idosas. Me tratou como se estivesse senil, como se minha dor fosse birra de velha louca. E o pior de tudo foi que Sebastião assentiu. É, mãe. Acho que você está cansada. Melhor vai para casa descansar e amanhã conversamos com calma. Estava me expulsando. Meu próprio filho estava me mandando embora da casa dele. Está bem, disse com a voz tremendo. Vou embora. Mas quero que saiba uma coisa, Sebastião. No dia que realmente precisar de mim, quando se der conta do que está perdendo, vai ser tarde demais. Saí de lá de cabeça erguida, mas com o coração em pedaços. No táxi de volta não consegui conter as lágrimas. O motorista me viu pelo retrovisor. A senhora está bem? Sim, menti. É só que sinto muita falta do meu filho. Ele está longe? Não, sussurrei. Está perto. Mas parece que está em outro planeta. Aquela noite, deitada na minha cama, olhando o teto na escuridão, entendi algo aterrorizante. Tinha perdido meu filho. Não para a morte, não para a distância. Tinha perdido para uma mulher que soube jogar suas cartas melhor que eu. E o pior de tudo era que ele nem mesmo percebia. Há 6 meses, num sábado de junho, Sebastião e Valéria chegaram à minha casa sem avisar. Isso já era estranho. Fazia meses que não vinham sem que eu insistisse. Traziam uma garrafa de vinho espumante e uma bandeja de biscoitos do supermercado. Mãe, temos que te contar algo emocionante, disse Sebastião com um sorriso que não via no rosto dele desde antes do casamento. Nos sentamos na sala. Valeria se acomodou no sofá cruzando as pernas, com aquele ar de superioridade que eu já conhecia bem. O que acontece? Perguntei, sentindo que algo não se encaixava. Estamos procurando casa, soltou Sebastião. Uma casa própria. Já estamos cansados de jogar dinheiro fora com aluguel. Me deu alegria. De verdade. Ver meu filho querendo progredir sempre me enchia de orgulho. Que maravilha, filho. Fico muito feliz. Vimos várias opções, continuou. Tem uma em Puerta de Hierro que adoramos. 3 quartos, 2 banheiros e meio, jardim, garagem para 2 carros. Parece linda. E quanto custa? Valeria se inclinou para a frente, com aquele sorriso que já me arrepiava. 4.500.000 pesos, Dona Aurora.
É uma zona residencial muito exclusiva, dessas propriedades que só se valorizam. 4,5 milhões. É bastante dinheiro, disse, tentando soar neutra. Por isso viemos falar com você. Sebastião se aproximou e pegou minhas mãos. Precisamos de 1 milhão para a entrada. Estivemos economizando, mas só temos 300 mil. Faltam 700 mil. Senti o estômago dar um nó. Estão me pedindo 700 mil pesos? Não, mãe, não. Ele se apressou em dizer. Não é isso. Deixa eu te explicar o plano. Valeria pegou o celular e me mostrou fotos da minha própria casa. Olha, Dona Aurora, estivemos pensando. Esta casa é enorme para a senhora sozinha. São 2 andares, 3 quartos. A senhora está aqui sozinha, subindo e descendo escadas na sua idade. Na minha idade, como se 67 anos fossem 90. E vimos que casas como esta em Chapalita são vendidas por 3,5 milhões até 4, continuou Valéria com voz sedosa. Imagina, todo esse dinheiro guardado em paredes que a senhora nem usa. Comecei a entender para onde isso ia. O que estão sugerindo exatamente? Sebastião apertou minhas mãos. Que venda a casa, mãe. Com esse dinheiro podemos comprar uma casa maior onde todos vivamos juntos. Uma com quarto no térreo para você, para que não tenha que subir escadas. Imagina, estaríamos perto, cuidando uns dos outros. Seria perfeito, Dona Aurora, acrescentou Valeria. Nós estaríamos lá para ajudá-la com qualquer coisa. Não estaria mais sozinha. E o dinheiro que sobrar podemos investir para o seu futuro. Fiquei muda. Queriam que eu vendesse a casa dos meus pais. A casa onde nasci, onde cresci. Onde me casei com Roberto, onde criei Sebastião, a casa que guardava cada memória da minha vida, e colocavam como se estivessem me fazendo um favor. Não, disse com voz firme. Sebastião piscou. Não? Não vou vender esta casa. Valeria soltou uma risadinha nervosa. Dona Aurora, acho que não entendeu bem a proposta. Estaríamos todos juntos. Seria um investimento inteligente. Entendo perfeitamente. Olhei direto nos olhos dela. E a resposta é não. Esta casa tem a memória dos meus pais, do meu marido, de toda a minha vida. Não está à venda. O ambiente mudou. A falsa cordialidade evaporou. Mãe, mas pensa bem, insistiu Sebastião. Para que você quer tanto espaço? Quando ficar mais velha vai ser difícil manter tudo isso. Tenho 67, não 90. Ainda posso me cuidar sozinha. Mas é que você não pensa no futuro do Sebastião, soltou Valéria, já sem disfarçar sua irritação. Ele é seu único filho. Não quer que ele progrida? Não quer vê-lo numa casa digna? Quero vê-lo na casa que ele possa pagar com o trabalho dele, respondi. Não com minha herança em vida. Sebastião se levantou, frustrado. Não é herança em vida, mãe. Seria um investimento familiar. Todos ganharíamos. Não, Sebastião, vocês ganhariam. Eu perderia meu lar. Valeria se levantou, pegando a bolsa com movimentos bruscos. Que egoísta, sério. Viver sozinha nesta casa enorme enquanto seu filho aluga um apartamento minúsculo. Ninguém os obriga a alugar, disse, sentindo a raiva crescer. E ninguém os obrigou a procurar uma casa de 4,5 milhões quando não tem nem para a entrada. Sebastião, vamos embora, ordenou Valeria. Sua mãe claramente não quer te apoiar em nada. Meu filho me olhou com uma mistura de decepção e raiva que nunca vou esquecer. Está bem, mãe. Pensei que podia contar com você. Mas vejo que sua casa importa mais que eu. Foram embora batendo a porta. Fiquei tremendo na sala, me abraçando. Desde aquele dia, a campanha de pressão começou. Toda vez que vinham, faziam comentários. Ai, Dona Aurora, ainda não consertou aquele vazamento do banheiro? Esta casa já precisa de muitos reparos. Seria melhor vender antes que se desvalorize. Mãe, você não se cansa de limpar 3 quartos que não usa? Dona Aurora, uma senhora do trabalho vendeu a casa e foi morar com o filho. Diz que é a melhor coisa que fez. Não tem mais preocupações.
pressão constante, incansável. O pior veio há 3 meses. Cheguei da feira numa quarta à tarde e encontrei um carro estacionado em frente à minha casa. Valeria estava no meu jardim com um homem de terno de uns 50 anos. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, carregando minhas sacolas de compras. "Ai, dona Aurora, que bom que chegou", disse Valeria com descaramento absoluto. "Ele é o Dr. Ramírez, corretor de imóveis. Pedi que viesse avaliar a propriedade." Sem minha permissão, o homem se aproximou com um sorriso profissional. "Senhora, com todo respeito, esta propriedade pode valer até 3.800.000 no mercado atual. Tenho compradores interessados na região." "Minha casa não está à venda", disse com voz gelada. "Mãe, só queríamos que soubesse quanto vale." "Para que tome uma decisão informada", apareceu Sebastião saindo do carro dele. "Você também está nisso?" Deixei cair as sacolas de compras no chão. Os tomates rolaram pelo concreto. "Fora", disse com voz baixa, mas firme. "Fora da minha propriedade. Os 3. "Senhora, eu só faço meu trabalho", disse o corretor. "Pois vá fazer em outro lugar. Esta casa é minha e enquanto eu respirar, continuará sendo minha." Valeria bufou. "Está bem. Fique com sua casa velha. De qualquer jeito, quando a senhora não estiver mais, vai ser do Sebastião." Essas palavras se cravaram em mim como agulhas. Quando eu não estiver mais. Estavam esperando que eu morresse para ficar com tudo. Naquele momento, soube algo com certeza absoluta. Para eles, eu valia mais morta que viva. Porque viva era um obstáculo entre eles e minha propriedade. Morta seria uma herança conveniente. E o mais doloroso era que meu próprio filho concordava com esse plano. Se pensei que o da casa era o pior que podiam me fazer, estava completamente enganada. O que veio depois foi uma série de desprezos tão calculados, tão precisos, que entendi que não eram casualidades, eram mensagens. O primeiro chegou em setembro, há 4 meses. Sebastião me ligou numa terça à noite. "Mãe, neste sábado é nosso primeiro aniversário de casamento." "Que lindo, filho! Vão celebrar?" "Sim, vamos fazer um jantar íntimo. Só nós 2, sabe? Algo romântico." "Que bonito. Aproveitem." "Mãe, você poderia me ajudar com 25.000 pesos? É que queremos ir a um restaurante especial e depois passar o fim de semana em Vale de Bravo. 25.000 pesos para um jantar íntimo." "Sebastião, isso é muito dinheiro." "Eu sei, mas é nosso primeiro aniversário, mãe. É importante. Te pago no mês que vem, prometo." Algo me corroía por dentro, mas era o aniversário deles. Um momento especial. Transferi o dinheiro. No sábado passei o dia sozinha, pensando neles, desejando felicidade. Às 8 da noite mandei mensagem. "Feliz aniversário, filhos, que Deus os abençoe sempre." Sebastião respondeu com um emoji de coração. Nada mais. No domingo à noite, minha vizinha Angélica bateu na minha porta. "Aurora, você tem que ver isso." Trazia o celular na mão com cara de pena. Me mostrou o Facebook de Valeria. Tinha postado umas 30 fotos do jantar íntimo dela. Íntimo, com 20 pessoas. Estavam os pais dela, os irmãos, os primos, as amigas. Todos brindando num salão privado de um restaurante luxuoso, mesas decoradas com balões dourados, bolo de 3 andares, mariachi tocando ao vivo. Uma festa completa. E eu nem sabia que existia. Meu dinheiro tinha pagado aquela celebração onde eu não era bem-vinda. Tremi de raiva, de humilhação. "Você está bem?" perguntou Angélica. "Sim", menti. "Obrigada por avisar. Aquela noite chorei até dormir, mas isso foi só o começo. 2 semanas depois, Valeria completou 28 anos. Soube pelas redes sociais. Organizou uma festa num salão de eventos. Tema: noite de cassino. Código de vestimenta: elegante. Não recebi convite. Liguei para Sebastião no dia do aniversário. "Filho, vão celebrar a Valéria hoje?" "Ah, sim.
Ela tem uma reunião com as amigas. Sabe, coisa de mulheres. Posso levar um bolo ou algo? Houve um silêncio desconfortável. Não, mãe, não se preocupe. É algo informal. Melhor outro dia você a cumprimenta. Desliguei me sentindo pequena. Desnecessária. Aquela noite vi as fotos. 50 pessoas. DJ, open bar, decoração de luzes LED, cabine de fotos com acessórios. E numa foto, entre risadas e taças, consegui ver Sebastião abraçando os pais de Valéria. A dedicatória de Valéria dizia: rodeada da minha gente favorita. Obrigada por tornar este dia inesquecível. Eu não era a gente favorita dela. Eu não era nada. Em outubro veio o golpe mais cruel. A família de Valéria organizou um almoço dominical. Uma reunião familiar dos Fuentes, segundo vi nas redes. Levaram Sebastião como convidado especial. As fotos mostravam mesas longas no jardim de uma casa bonita, crianças correndo, avós brindando. E lá, no meio de todos, meu filho, sorrindo, feliz, rodeado de uma família que não era a dele. A descrição de uma das fotos dizia: meu genro favorito, bem-vindo à família Fuentes, genro favorito, como se não tivesse mãe, como se tivesse nascido do nada e Valeria o tivesse resgatado. Nunca mencionaram que Sebastião tinha família própria, que tinha uma mãe que o criara sozinha depois de ficar viúva. Nunca. Aquela noite liguei para Sebastião. Atendeu de má vontade. O que foi, mãe? Estou ocupado. Vi que você foi ao almoço da família da Valéria. Sim, e daí? Por que nunca me convidam para essas coisas? Ouvi ele suspirar com fastio. Porque são reuniões deles, mãe, não nossas. Nem tudo gira ao seu redor. Fiquei muda. Tenho que desligar. Conversamos depois. Nunca conversou depois. Depois veio o Dia das Mães. Pensei que esse dia seria diferente. Que Sebastião lembraria quem o pariu, quem ficou sem dormir quando tinha febre, quem trabalhou turnos duplos para que nunca faltasse nada. Esperei sua ligação desde as 6 da manhã. Não chegou. Às 10 liguei eu. Não atendeu. Mandei mensagem. Feliz dia, filho. Visualizado. Fui à missa sozinha. Caminhei pelo parque sozinha. Comi sozinha. Às 11 da noite, quando já tinha desistido, chegou a mensagem. Feliz dia, mãe. Desculpa por não ligar antes. O dia ficou complicado. Amanhã te vejo. Amanhã nunca chegou. Mas no Instagram, Valeria tinha postado foto de um café da manhã espetacular que Sebastião preparou para a mãe dos seus futuros filhos. Meu filho tinha cozinhado para ela. Tinha comprado flores, tinha escrito uma carta longa e emotiva que ela compartilhou completa. E para mim, uma mensagem de texto às 11 da noite. A gota que transbordou o copo chegou em novembro. Precisava de 45 mil pesos para, segundo ele, consertar o carro. Pela primeira vez na minha vida, disse não. Filho, desta vez, realmente não posso. Preciso desse dinheiro para meus exames médicos e meus remédios do coração. Sério, mãe? Sério vai me negar isso? Não é negar. É que tenho gastos importantes também. Desligou. 5 minutos depois, Valéria me ligou gritando. Dona Aurora, o que deu na senhora? Sebastião está chorando por sua culpa. Chorando por quê? Porque a senhora é uma egoísta, depois de tudo que ele fez pela senhora. O que ele fez por mim, Valéria? Me diga, me ilumine. Visitá-la, ligar para a senhora, aguentá-la. Parece pouco? Aquela palavra, aguentar. Como se minha existência fosse um fardo, um castigo. Eu nunca pedi para ele me aguentar, disse com a voz quebrada. Eu só queria ser a mãe dele. Pois ser mãe não é só receber, senhora. É dar. E a senhora só pensa em si mesma. Desligou. Me bloquearam 2 semanas completas. Só me desbloquearam quando precisaram que pagasse a internet porque tinha vencido. 890 pesos. E como a tola que era, paguei. Mas foi então que soube da verdade. Minha prima Refúgio me ligou preocupada. Aurora,
Vi Sebastião e Valéria no aeroporto. Eles viajaram? Viagem? Não, o carro estava quebrado. Que carro? Vi eles embarcando num voo para Cancún. Traziam malas e tudo. O carro nunca quebrou. Os 45 mil pesos que me pediram eram para umas férias. E quando disse que não, simplesmente conseguiram o dinheiro de outro lugar e foram de qualquer jeito. Fiquei sentada na minha sala, olhando as paredes que guardavam tantas memórias, e entendi algo brutal. Eu já não era a mãe de Sebastião. Era a caixa. A que dava quando se pedia. A que calava quando a humilhavam. A que existia só quando precisavam. E isso tinha que terminar. O novembro chegou com um frio que calava até os ossos. Ou talvez fosse meu coração que estava congelado. Já não sabia distinguir. 3 de novembro, terça de manhã. Estava tomando meu café quando o telefone tocou. Era Sebastião. Mãe, bom dia. Como acordou? O tom era doce, suspeitosamente doce. Bem, filho, e você? Olha, preciso te pedir um favor. É importante. Aqui vinha o verdadeiro motivo da ligação. Me diga. Preciso que me empreste 45 mil pesos. O carro da Valéria quebrou e, segundo o mecânico, precisa trocar a transmissão. É urgente, mãe. Sem carro ela não pode ir trabalhar. 45 mil pesos. Respirei fundo. Olhei pela janela da minha cozinha. O limoeiro do meu pai estava triste, com poucas folhas. Igual a mim. Sebastião, desta vez não posso. Silêncio. Como assim não pode? Não posso. Tenho que ir ao cardiologista na próxima semana. Os exames custam 25 mil pesos e preciso comprar meus remédios. Me restam uns 30 mil pesos livres e não posso comprometê-los. E eu o que vou fazer? A voz dele ficou dura. Como a Valéria vai chegar ao trabalho? De ônibus, como fazia antes de você comprar o carro. Ou de Uber. Não é o fim do mundo. Não acredito. Sério, não acredito. Você é minha mãe e está me deixando sozinho. Não estou te deixando sozinho, Sebastião. Estou te dizendo que desta vez não posso. É diferente. É a mesma coisa. Sempre pensando primeiro em você. Senti que algo se rompia dentro de mim. Primeiro em mim? Primeiro em mim? Minha voz subiu de volume. Te dei mais de 700 mil pesos em 2 anos, Sebastião. 700 mil. E eu penso primeiro em mim? Isso não é verdade. Tenho cada recibo, cada comprovante de transferência. Se quiser, vamos e contamos juntos. Isso era ajudar seu filho. É sua obrigação. Aquela palavra me acertou como bofetada. Obrigação. Minha obrigação era te criar, te educar, te dar amor. E fiz isso. Agora você é um adulto de 38 anos. Não tenho obrigação de sustentar você nem sua esposa. Desligou. 5 minutos depois, Valeria ligou. E desta vez não havia doçura nem disfarce. Dona Aurora, como se atreve a negar ajuda ao seu filho? Não estou negando ajuda. Estou dizendo que não tenho o dinheiro. Mentira! A senhora tem casa, tem pensão, tem poupança. O que acontece é que a senhora é uma egoísta de merda. Nunca, nos meus 67 anos, alguém tinha me falado assim. Cuide a boca, Valéria. Não vou cuidar. Sebastião está chorando por sua culpa. Seu próprio filho está sofrendo porque a senhora prefere guardar o dinheiro como avarenta. Se tanto precisam do dinheiro, consigam trabalhando. Como gente normal. Nós trabalhamos sim. Não como a senhora que só vive de esmola do governo, minha pensão. Chamou esmola a minha pensão, aos 40 anos que trabalhei. Esta conversa terminou, disse com voz gelada. Não, esta conversa termina quando eu disser. A senhora é uma velha amarga que não quer ver o filho feliz. Sebastião merece uma mãe melhor. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Me bloquearam de tudo. WhatsApp, Facebook, Instagram, ligações. Durante 3 semanas, não soube nada deles. E sabe o que foi o pior dessas 3 semanas de silêncio?
que não senti falta. Senti paz. Não havia mensagens pedindo dinheiro. Não havia ligações com emergências inventadas. Não havia pressão para vender minha casa. Só silêncio. E nesse silêncio, comecei a pensar com clareza. Quando foi a última vez que Sebastião me ligou só para saber como eu estava? Não lembrava. Quando foi a última vez que me visitou sem me pedir nada? Também não. Quando foi a última vez que me disse, "Te amo, mãe", sem ser depois de eu dar dinheiro? Nunca. Uma tarde, limpando a estante, encontrei uma caixa com fotos velhas. Lá estava Sebastião aos 5 anos, montado nos ombros de Roberto. Aos 10, na primeira comunhão. Aos 15, na festa que organizamos vendendo a geladeira velha. Aos 20, no dia que se formou na universidade, com lágrimas nos olhos me agradecendo por sempre ter apoiado. Olhei essas fotos e chorei. Onde ficou aquele menino agradecido? Onde ficou aquele jovem que dizia que eu era sua heroína? Valeria o levou, o transformou em alguém que não reconheço. Ou talvez aquele menino nunca existiu realmente. Talvez sempre foi capaz disso e eu não quis ver. No dia 28 de novembro, me desbloquearam. Sebastião mandou mensagem. "Mãe, precisamos conversar. Você pode nos depositar 890 pesos? A internet venceu e temos que pagar hoje ou cortam. Nada de desculpas." Nada de desculpa como falei com você. Só, me dê dinheiro. Li a mensagem 5 vezes. E algo dentro de mim fez clique. Me levantei. Fui à minha escrivaninha. Tirei todos os papéis, todas as faturas, todos os comprovantes. Coloquei sobre a mesa da sala de jantar e comecei a somar. Aluguel, 96 mil pesos em 8 meses. Carro da Valeria, 80 mil pesos. Móveis, 45 mil pesos. Emergências médicas, 35 mil pesos. Viagens, jantares, serviços, academias, assinaturas, 180 mil pesos. Empréstimos vários, 314 mil pesos. Total, 750 mil pesos. 3/4 milhão de pesos em menos de 2 anos. E nem sequer podia ter meu filho no Natal, porque os pais da minha esposa vêm primeiro. Peguei meu celular, abri a calculadora, somei tudo o que eu pagava mensalmente por eles, sem que soubessem. Internet, 890 pesos. Netflix, Amazon, Spotify, 650 pesos. Seguro do carro da Valéria, 1.200 pesos. Plano familiar de celular, 899 pesos. Academia dos dois, 1.600 pesos. Total mensal, 5. O 39 pesos, além dos empréstimos que nunca voltavam. E tudo isso, para quê? Para que me tratassem como estorvo? Para que me bloqueassem quando não dava o que queriam? Para que me chamassem de egoísta? Olhei a mensagem de Sebastião de novo. "Você pode nos depositar 890 pesos?" E foi então que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia depositar nem um peso a mais. Na verdade, ia fazer algo melhor. Ia tirar tudo o que eu pagava. E quando o mundo de comodidades deles desmoronasse, então saberiam quem era realmente Aurora Mendoza. Dezembro sempre tinha sido meu mês favorito. O cheiro de ponche fervendo no fogão. As luzes de Natal nas árvores da rua. Os cantos natalinos tocando em cada esquina. A ilusão de ter minha família perto, embora minha família agora fosse só Sebastião. Este ano decorei minha casa no dia 1º de dezembro. Tirei a árvore artificial que Roberto comprou há 15 anos. Coloquei cada enfeite com cuidado. A estrela dourada no topo. As bolas vermelhas que Sebastião pintou quando tinha 8 anos. O presépio que herdei da minha avó, com as estatuetas de porcelana delicada. Coloquei luzes na janela. Pendurei minha guirlanda de visco na porta. Tirei minha coleção de velas com cheiro de canela. Tudo ficou perfeito. No dia 10 de dezembro, liguei para Sebastião. "Filho, já pensaram o que vão fazer no Natal?" "Ainda não, mãe. Te confirmo depois." "É que preciso saber para ir comprando as coisas. Você sabe que o peru tem que encomendar com antecedência." Sim, te aviso." Passou uma semana. Não confirmou nada.
Voltei a ligar no dia 18. Sebastian, já está quase no Natal. Preciso que me diga se vem. Ai, mãe, não me pressiona. Valeria e eu ainda estamos vendo. Vendo o quê? É Natal. Ou vem ou não vem. Te confirmo antes do dia 24, pode ser? Algo no tom dele me disse que não viria. Mas me neguei a acreditar. No dia 20 fui à feira. Gastei 4.500 pesos em comida. Comprei o maior peru, batatas, maçãs para a salada, passas, amêndoas, nozes, pinhões, os ingredientes para a gemada, tudo o que Sebastian adorava. No dia 21, fiz os tamales, 30 tamales de mole. Passei o dia inteiro na cozinha, com as mãos doloridas de tanto passar massa nas folhas. Mas fiz feliz, porque meu filho viria. Teria que vir. No dia 22, decorei a mesa. Tirei a toalha que bordei quando me casei, as taças de cristal, os pratos de porcelana fina que só usávamos em ocasiões especiais. Tudo brilhava, tudo cheirava delicioso. No dia 23 à noite, mal consegui dormir de tanta emoção. Amanhã estaria com meu filho. Jantariam juntos, conversariam, lembrariam dos natais quando Roberto vivia, quando éramos família de verdade. 24 de dezembro. Me levantei às 6 da manhã, tomei banho, vesti um vestido cor de vinho que comprei especialmente para a ocasião. Me maquiei, penteei o cabelo. Às 9 coloquei o peru no forno. Às 10 preparei a gemada. Às 11 fiz a salada russa. À 1 cozi as batatas no forno. Tudo estava pronto para as 7 da noite, que era quando pensava que chegariam. Às 3 da tarde o telefone tocou. O coração deu um pulo. Era Sebastian. Alô? Atendi com um sorriso. Mãe, tenho que te dizer uma coisa. Meu sorriso congelou. A voz dele soava estranha, distante. O que aconteceu, filho? A que horas chegam? Já está quase tudo pronto. Houve um silêncio que me gelou o sangue. Não vamos, mãe. O mundo parou. Como? Valeria e eu decidimos que este ano vamos para a casa dos pais dela. Eles também estão sozinhos e bem... São os pais da minha esposa. Temos que estar com eles. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Sebastian... Mas eu também estou sozinha. Preparei tudo. Comprei o peru que você gosta, fiz seus tamales favoritos. Ai, mãe, não começa com o drama. No ano que vem a gente vê. Além disso, já combinamos com os pais da Valéria. Não posso fazer feio. E comigo pode fazer feio? Sou sua mãe. Mãe, entende. Os pais da Valéria vêm primeiro. Ela é minha esposa. Vem primeiro. Essas palavras se cravaram no meu peito como punhais. Eles vêm primeiro? Repeti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Sim, é assim que são as coisas. Quando você se casa, seu parceiro e a família dele são prioridade. E eu o que sou? Você é minha mãe. Sempre vai ser minha mãe. Mas não pode mais esperar que eu esteja para você toda vez que você quer. A voz se me quebrou. Toda vez que eu quero... Sebastian, é Natal, uma vez por ano. Uma só vez. E no ano que vem a gente vai. Ou você vem com a gente para a casa dos sogros. Que tal? Ir eu para celebrar com a família que tinha roubado meu filho. Ir para ser a convidada desconfortável. A sogra que sobra. Não, obrigada. Bom, então nos vemos depois do Natal. Aproveite, mãe. Não fique triste. É só um dia. Só um dia. Para ele era só um dia. Para mim era tudo. Está bem, Sebastian. Aproveitem bastante. Minha voz saiu mais fria do que pretendia, mas já não tinha forças para fingir. Você não está brava? Não. Aproveite o jantar. Mande abraços para a Valéria. Ok, mãe. Te amo. Desliguei antes que pudesse ouvi-lo dizer essas palavras vazias mais uma vez. Fiquei de pé no meio da cozinha. O peru dourado no forno. Os tamales fumegantes. A mesa posta para 3 pessoas. As velas sem acender. A árvore de Natal com as luzes piscando em silêncio. Todo aquele amor transformado em comida que ninguém comeria.
Não chorei. Ainda não. Me sentei à mesa, sozinha. Servi um prato, um tamal, um pedaço de peru, salada. Me servi uma taça de cidra. Coloquei um canto natalino no rádio. E comi, devagar, mastigando cada garfada, saboreando a ironia de jantar sozinha depois de ter cozinhado para dois. Às 10 da noite lavei a louça. Guardei toda a comida em recipientes. Sabia que a maioria terminaria no lixo. Me sentei na minha poltrona verde, apaguei todas as luzes menos as da árvore, e naquela escuridão, rodeada só pelo piscar de luzes natalinas, chorei. Chorei pelo filho que perdi, pelos natais que nunca voltariam, pela família que já não existia. Chorei até não terem mais lágrimas, e então, em algum momento da madrugada, entre a meia-noite e o amanhecer, algo mudou dentro de mim. Acabou o choro, acabou a autopiedade, acabou ser a mãe conveniente. Me levantei, fui ao meu quarto, tirei minha bolsa, tirei todos os papéis, extratos de conta, comprovantes, faturas. Coloquei sobre minha cama e comecei a fazer ligações mentais. Amanhã ligaria para o dono do apartamento que alugam. Amanhã cancelaria todas as assinaturas. Amanhã os eliminaria do plano familiar. Amanhã cancelaria o seguro do carro. Amanhã cortaria cada fio que me amarrava à comodidade deles. Porque se eu não era prioridade na vida deles, eles também não seriam prioridade na minha carteira. Tinha me dado Natal sozinha. Perfeito. Pois que aproveitassem o último dezembro vivendo à custa do meu dinheiro. Porque a partir do dia 25 de dezembro, Aurora Mendoza fecharia o banco. Para sempre. Asti, em 25 de dezembro, 5 da manhã. Acordei sem alarme. O corpo sabia. Hoje começava uma vida nova. Não tinha dormido bem. Mas também não importava. A clareza mental que tinha naquele momento valia mais que qualquer hora de sono. Me levantei. Fiz café. Me sentei à mesa da cozinha com meu caderno e uma caneta. E comecei a escrever. Plano de ação. Lista de tudo o que eu pagava por eles. 1. Aluguel do apartamento, 12 mil pesos mensais, há 8 meses. 2. Netflix, Spotify, Amazon Prime, 650 pesos mensais. 3. Seguro do carro da Valéria, 1.200 pesos mensais. 4. Plano familiar de celular, 899 pesos mensais. 5. Academia dos dois, 1.600 pesos mensais. 6. Internet do apartamento, 890 pesos mensais. Total mensal, 17.239 pesos. Em um ano, 206.868 pesos. Mais de 200 mil pesos anuais em coisas que eles nem sabiam que eu pagava. Peguei meu telefone. Eram 6 da manhã. Cedo demais para fazer ligações. Mas não para planejar. Abri meu banco online. Revisei cada débito automático, cada assinatura, cada serviço. Tudo estava lá, documentado. Todas as vezes que tinha colocado meu cartão para ajudá-los. Às 8 da manhã, fiz a primeira ligação. Doutor Montoya, sou Aurora Mendoza. Preciso vê-lo hoje mesmo. Meu advogado soou surpreso. Hoje? É 25 de dezembro, dona Aurora. Eu sei, e vou pagar o triplo. Preciso modificar meu testamento. É urgente. Houve uma pausa. Entendido. Às 3 da tarde no meu escritório? Estarei lá. Desliguei e segui com minha lista. 9 da manhã. Liguei para o Sr. Campos, dono do apartamento onde viviam. Seu Gilberto, bom dia. Sou Aurora Mendoza. Dona Aurora, como está? Feliz Natal. Igualmente, seu Gilberto. Olha, te ligo para avisar que a partir de janeiro não vou mais pagar o aluguel do meu filho. Silêncio. Tem certeza? Até agora foi muito pontual. Completamente certa. Eles terão que pagar diretamente ao senhor. Só queria avisar para que esteja atento. Entendo. Muito obrigado por avisar. Espero que não haja problemas. Eu também. Tenha um bom dia. Próxima ligação. A companhia de internet. Bom dia. Quero cancelar o serviço de internet contratado em nome de Aurora Mendoza para o endereço Rua Hidalgo 847, apartamento 304.
Quando deseja que seja efetivado o cancelamento? Hoje mesmo. Senhora, é feriado. O serviço será cortado no dia 28. Perfeito. Próximo. A companhia de celulares. Quero eliminar 2 linhas do plano familiar. Os números? Passei a eles. Pronto. As linhas serão desativadas em 24 horas. Obrigada. Próximo. Netflix. Quero mudar a senha da minha conta e eliminar todos os perfis exceto o meu. Feito. Próximo. Spotify, Amazon Prime, HBO. Todos cancelados. Próximo. A academia. Quero cancelar as mensalidades de Sebastião Mendoza e Valéria Fuentes. Tem o número de sócio? Sim. Li. Canceladas a partir de janeiro. O seguro do carro foi mais complicado. Tive que enviar e-mails, assinar documentos digitais. Mas às 11 da manhã já estava feito. Quando terminei todas as ligações, fiquei sentada olhando meu caderno. Lista completa riscada. Senti algo estranho no peito. Não era alegria, também não tristeza. Era paz. Às 3 da tarde cheguei ao escritório do Dr. Montoya, um prédio velho no centro com escadas de mármore gasto. Dona Aurora, entre, me recebeu com sua habitual gravata borboleta. O que precisa modificar? Tudo, disse com voz firme. Quero que a casa e todas as minhas economias vão para uma fundação de crianças órfãs quando eu morrer. Sebastião não receberá nada. O Dr. Montoya me olhou por cima dos óculos. Tem certeza? É uma decisão muito drástica. Completamente certa. Pode fazer hoje? Posso redigir o documento agora mesmo, mas recomendo que pense uns dias a mais. Não preciso pensar. Já está decidido. Demoramos 2 horas. Quando assinei o Novo Testamento, senti que algo se fechava dentro de mim. Voltei para casa quando começava a escurecer. As luzes de Natal da rua piscavam. Nas casas dos vizinhos se ouviam risadas, música, família reunida. Eu entrei na minha casa vazia, na árvore que ninguém veio ver, na comida que ninguém comeu. Mas já não doía. Me servi uma taça de vinho. Me sentei na minha poltrona e esperei. Sabia que cedo ou tarde bateriam na minha porta. Porque quando a internet parasse de funcionar, quando os celulares fossem cortados, quando a academia negasse a entrada, quando o dono cobrasse o aluguel, então viriam, desesperados, confusos, furiosos, e eu estaria pronta, com meu café, minha dignidade e minha resposta preparada. Não ia gritar, não ia chorar, não ia me explicar. Só ia olhá-los nos olhos e deixá-los entender por si mesmos o que acabavam de perder. Porque às vezes a melhor vingança não é o barulho, é o silêncio. E 26 de dezembro, 6:30 da manhã. As batidas na minha porta me acordaram. Não eram batidas normais, eram batidas desesperadas, insistentes. Vesti o roupão, caminhei devagar até a entrada. Olhei pelo olho mágico. Era Sebastião. Despenteado, de moletom e camiseta, descalço, com os olhos inchados. Respirei fundo, me preparei e abri a porta. Mãe! Praticamente gritou. O que você fez? Bom dia, filho. Quer entrar? Não tenho sinal no celular. Valeria também não. A internet não funciona. O que aconteceu? Olhei para ele em silêncio. Calma, serena. Quer um café? Não quero café. Quero saber o que aconteceu. Entre. Está frio. Entrou como furacão. Andava pela minha sala como animal enjaulado. Você ligou para a companhia de internet? Para o celular? O que disse a eles? Me sentei na minha poltrona. Cruzei as mãos sobre o colo. Não disse nada que não fosse verdade. Que não ia mais pagar por serviços que não são meus. Ficou paralisado. O quê? O que ouviu? Cancelei a internet. Eliminei vocês do plano familiar de celular. Também cancelei Netflix, Spotify, todas essas coisas. O rosto dele passou da confusão ao pânico. Mas... Por quê? Porque não posso mais continuar pagando sua vida, Sebastião. Você não estava pagando minha vida.
Eram só algumas coisas. Tirei meu caderno, o que tinha todas as somas. 17.239 pesos mensais. Isso era o que gastava com algumas coisas suas, mais os empréstimos que nunca pagava. No total, mais de 750 mil pesos em 2 anos. Ficou pálido. Mãe, eu não sabia que você... Claro que não sabia, porque nunca perguntou. Só recebia. Lá fora ouvi um carro freando bruscamente, uma porta batendo. Valeria entrou como tromba sem bater sequer. Aurora, gritou. O que diabos você fez? Bom dia, Valéria. Que falta de educação entrar sem bater. Estou pouco me lixando para a educação agora. Não tenho internet. Meu celular não funciona. E acabei de falar com o da academia e disse que cancelou nossas mensalidades. Isso mesmo. Está louca? Não pode fazer isso. Posso. E fiz. Sebastião, fala alguma coisa. O empurrou. Meu filho parecia perdido. Olhava o chão. As mãos tremiam. Mãe, isso é um abuso. Não pode nos deixar assim do nada. Um abuso? Soltei uma risada amarga. Deixar vocês assim? Vocês me deixaram sozinha no Natal, Sebastião. Sozinha. Depois que gastei 4.500 pesos em comida que ninguém veio comer. Era só um jantar, gritou Valeria. Meu Deus, que dramática! Era meu Natal. O único que tenho. E vocês escolheram outra família. Porque são meus pais, gritou Valéria. Tenho direito de passar o Natal com eles. Claro que tem direito. Assim como eu, tenho direito de não continuar financiando a vida de vocês. Sebastião se deixou cair no sofá, com as mãos na cabeça. E o que vamos fazer agora? Como vamos pagar tudo? Não sei, filho, mas isso não é mais meu problema. Valeria se aproximou perigosamente. O rosto estava vermelho de fúria. A senhora é uma velha egoísta e amarga. Uma bruxa. Posso ser, mas sou uma bruxa que não vai mais dar nenhum peso a vocês. Você nos deve esse dinheiro, gritou. Tudo o que nos emprestou. Emprestar? Ri. Valeria, um empréstimo é algo que se devolve. Vocês nunca me devolveram nada. Isso se chama presente. Ou melhor dizendo, roubo. Sebastião, vai deixar sua mãe falar assim comigo? Meu filho levantou o rosto. Tinha os olhos lacrimejantes. Mãe, por favor, não faça isso. Somos sua família. Família? Senti que se me quebrava a voz, mas me mantive firme. Família é esquecer meu aniversário? Família é me deixar sozinha no Natal? Família é me ligar só quando precisam de dinheiro? Eu te amo, mãe. Não, Sebastião, você ama meu dinheiro. A mim deixou de amar faz tempo. Isso não é verdade. Então me diga, quando foi a última vez que me ligou só para saber como eu estava? Sem me pedir nada, só para conversar. Silêncio. Não se lembra, né? Porque nunca aconteceu. Valeria começou a andar em círculos, histérica. Isso não vai ficar assim. Vamos processá-la. A senhora tem que nos sustentar. Ninguém tem que sustentar vocês. São adultos. Arranjem emprego. Paguem suas coisas. Eu tenho emprego. Pois então use-o para pagar suas despesas. Não as minhas. Sebastião se levantou, trêmulo. E o aluguel, mãe? Seu Gilberto me ligou agora dizendo que você não ia mais pagar. Exato. A partir de janeiro vocês pagam a ele 12.000 pesos mensais, que venham da sua conta. Não nos sobra para isso, então arrumem um apartamento mais barato. Ou se mudem com os pais da Valéria. No fim, eles vêm primeiro, não é? Valeria empalideceu. Meus pais não têm espaço. Que pena. Terão que se virar sozinhos, então. Mãe. Sebastião se aproximou, com lágrimas rolando. Por favor, me perdoa. Me comportei mal. Sei disso. Mas não faça isso com a gente. Te imploro. Por um momento, só por um momento, senti que meu coração amolecia. Mas então lembrei. O Natal sozinha.
Meu aniversário esquecido, as humilhações, o desprezo. Sebastião, te amo. Sempre vou te amar. Mas o amor não paga contas. Vocês têm que aprender a viver sem meu dinheiro. E seu testamento? Soltou Valeria de repente. Olhei fixamente para ela. Meu testamento? Sim, quando a senhora não estiver mais, a casa é do Sebastião, certo? Sorri. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Não, Valeria. A casa, minhas economias, tudo vai para uma fundação de crianças órfãs. Sebastião não receberá nada. O grito de Valéria se ouviu até na rua. E enquanto ela gritava e Sebastião chorava, eu fiquei de pé, firme como carvalho, sabendo que acabava de recuperar algo que tinha perdido faz muito tempo: minha dignidade. Expulsei eles da minha casa naquele dia. Valeria gritando ameaças vazias, Sebastião chorando como um menino perdido. Fechei a porta e me apoiei contra ela, escutando como o carro arrancava com fúria. E então, no silêncio que ficou, respirei. As semanas seguintes foram de paz absoluta. Não houve ligações pedindo dinheiro, não houve mensagens urgentes, não houve emergências inventadas. Só silêncio. Mas pela rede de fofocas que sempre existe nas famílias, fui sabendo de tudo. Minha prima Refúgio foi minha informante sem querer. Aurora, vi seu filho. Se mudaram para um apartamento na colônia Tetlã, muito menor que onde estavam. Ah, é? Sim. E parece que Valéria conseguiu emprego numa cafeteria. Vi ela de uniforme. Sorri por dentro. 2 semanas depois, minha vizinha Lupita me contou mais. Aurora, não quero me meter, mas ouvi sua nora gritando com Sebastião na rua. Algo sobre que tudo era culpa dele por não saber lidar com a mãe. A manipuladora estava perdendo o controle. Em meados de janeiro, Sebastião tentou me ligar. Não atendi. Me deixou uma mensagem de voz. Mãe, preciso falar com você. Não é para pedir dinheiro, só preciso falar, por favor. Apaguei. Ainda não estava pronta. Fevereiro chegou frio e chuvoso. Uma tarde, enquanto regava meu limoeiro, chegou o primo Rodrigo. Tia Aurora, vim te contar uma coisa. Me diga, meu filho. Sebastião e Valéria foram pedir dinheiro aos pais dela. Para pagar o aluguel, porque estavam atrasados 2 meses. E? Os pais da Valeria disseram que não tinham nenhum peso, que toda essa história da família de berço era pura fantasia, que vivem numa casinha emprestada e que o pai trabalha de motorista de Uber. Lá estava. A verdade que Valeria tinha ocultado tão bem. A família rica era um conto, uma ilusão que ela vendeu para prender meu filho. Valeria ficou histérica, continuou Rodrigo. Gritou com a própria mãe. Sebastião saiu chorando da casa. A arquitetura de mentiras estava desmoronando. Março trouxe mais notícias. Seu Gilberto me ligou. Dona Aurora, só para que saiba, seu filho e a esposa se atrasaram 3 meses no aluguel. Tive que pedir que desocupassem. Entendo. Obrigada por avisar. O moço estava mal. Magro demais. Olheiras. Me deu pena, a verdade. Me doeu. Não vou mentir. Pensar no meu filho sofrendo me doeu, mas não era minha responsabilidade salvá-lo das consequências das decisões dele. 15 de março, um domingo chuvoso, bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era Sebastião, sozinho, sem Valeria. Trazia flores. Um buquê de margaridas brancas, minhas favoritas. Estava ensopado, chorando. Abri a porta. Mãe, a voz dele se quebrou. Por favor, preciso falar com você. Entre. Entrou devagar, como convidado na própria casa de infância. Sentou na beirada do sofá. As flores tremiam nas mãos dele. Não vim pedir dinheiro, disse imediatamente. Vim pedir perdão. Me sentei na frente dele. Esperei. Fui um idiota, mãe, um filho de merda. Te usei. Te ignorei. Te humilhei. E não tenho perdão. As lágrimas corriam sem controle. Valeria me manipulou, sim. Mas eu
Eu deixei que fizesse, porque era mais fácil, porque eu gostava da vida cômoda que tínhamos graças a você. Porque sou um covarde. Onde está Valeria agora? Nos separamos. Há uma semana. Quando nos expulsaram do apartamento e tivemos que ir morar num quarto alugado, ela não aguentou. Disse que isso não era o que tinha assinado. Foi embora. Silêncio. E você? Onde mora? Num quarto na colônia Oblatos. 4.000 pesos por mês. Dividido com outro rapaz. Trabalho turno duplo na loja de ferragens. Mal me sobra para comer. Olhei para ele. Realmente olhei. Meu filho. 38 anos. Quebrado. Humilhado. Derrotado. Mas finalmente, acordado. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero que volte a me ajudar. Só precisava que soubesse que sinto muito. Que entendo o que perdi. E que foi culpa minha. Me levantei. Fui à cozinha. Preparei 2 xícaras de café. Voltei e dei uma a ele. Sebastião, vou te dizer uma coisa e preciso que escute bem. Sim, mãe. Te amo. Sempre vou te amar. Mas o amor verdadeiro tem limites, e você cruzou todos os meus. Eu sei. Se quer que reconstruamos nossa relação, será sob meus termos. Com respeito, com honestidade, sem dinheiro no meio. O que você disser, mãe? Primeiro, terapia. Você vai fazer terapia para trabalhar tudo isso. Eu vou pagar as primeiras 5 sessões. Depois você continua. Assentiu. Segundo, visitas regulares, todo domingo, para almoçar, sem falta. Sim. Terceiro, nunca mais me peça dinheiro emprestado. Se algum dia estiver em verdadeira emergência, conversamos. Mas acabaram os favores. Nunca mais, mãe. Juro. E quarto, o testamento fica como está. Não é vingança, é proteção. Se algum dia decidir que volta a precisar mais do meu dinheiro que do meu amor, não haverá herança que te dê razão. Está bem, entendo. E aceito. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Sebastião vinha todo domingo. No início, era desconfortável, forçado, mas pouco a pouco começamos a conversar. De verdade, conversar. De como tinha se perdido. De como Valeria o envolveu. Do medo de ficar sozinho, começou terapia. E funcionou. 6 meses depois, tinha um emprego melhor. Um apartamento próprio, uma vida digna construída por ele mesmo. E todo domingo, sem falta, chegava às 2 da tarde com uma gelatina da feira. Não porque tinha que fazer, porque queria. Hoje, sentada na minha poltrona verde, olhando meu filho lavar a louça depois de almoçar, entendi algo que deveria ter aprendido faz tempo. Amar nossos filhos não significa nos sacrificar até desaparecer. Significa ensinar que o respeito se ganha, que a dignidade não se negocia e que o amor verdadeiro, esse que vale a pena, nunca pede que você se perca para encontrá-lo. Tenho 67 anos e finalmente aprendi a me amar tanto quanto amava os outros. E se esta história tocou seu coração, me deixe um comentário contando de onde você me assiste. Dá um like se acredita que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E se inscreve para mais histórias de mulheres que decidiram recuperar sua dignidade. Porque nunca é tarde para fechar portas que só trazem correntes de ar. E abrir janelas que deixem entrar a luz que merecemos.